Na Austrália, uma menina diabética morreu. Motivo? Os pais preferiram oração do que insulina. Vamos entender isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E como eu falei, uma menina de 8 anos chamada Elizabeth morreu na Austrália. A menina era diabética e por motivos religiosos, os pais se recusaram a medicá-la com insulina, acreditando no poder da oração. A Elizabeth morreu no dia 7 de janeiro de 2022, esse ano, na sua casa ao sul de Brisbane. Só que agora, as autoridades policiais da Austrália acusaram os pais Jason e Carrie Sutters de serem responsáveis pela morte. Eles não praticam nenhuma religião formal, tá mais para uma seita mesmo, e no dia 5 de julho, a polícia prendeu os pais e os integrantes da seita, que no total são 12 pessoas, todos acusados de homicídio. A irmã de Elizabeth, que chama Jade Sutter, disse à polícia que seus pais sabiam da gravidade da doença, mas se recusaram a procurar um hospital por acreditar em cura divina. E a menina teria ficado agoniando uma semana. Palavras dela: enfrentamos uma realidade brutal. As pessoas que deveriam tê-la protegido não o fizeram e talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu. O superintendente da polícia, Gary Watts, disse que em seus 40 anos de serviço nunca se deparou com algo assim. Palavras dele: não tenho conhecimento de algo semelhante na Austrália. No ano passado, um recém-iniciado no candomblé faleceu após o processo de iniciação, no dia 22 de setembro, no Rio de Janeiro. Ele também era diabético e precisava consumir insulina diariamente. E a medicação não foi ministrada durante os 21 dias no qual ele ficaria recolhido. Em um vídeo que viralizou no TikTok, mostrava ele se alimentando apenas com 3 alimentos, que eram inhame, canjica e a caçã, que eu não sei exatamente o que é algo feito de farinha branca, que é uma alimentação inadequada para um diabético. Então essa alimentação e a falta de medicamento levaram ele à morte. Mas vale lembrar que aqui era um rapaz de 22 anos, tá? Era um adulto, e que também vários membros do candomblé se posicionaram contra essa situação. Mas casos assim, inclusive envolvendo crianças, não são novidade. Em 1993, Juliana, que sofria de anemia falciforme, morreu após ser internada com uma crise de obstrução dos vasos sanguíneos. Os pais recusaram a transfusão de sangue que poderia ter salvo a vida da garota. Vocês até podem imaginar qual que é a religião dos pais. O médico que tratava a garota e que era amigo da família também teria ameaçado os colegas caso eles não respeitassem a vontade da família. O americano Gerald Scepter, de 11 anos, morreu em 1992 por causa de um linfoma. E o menino teria sobrevivido caso fosse submetido a uma transfusão de sangue. Mas seus pais impediram o recurso médico por causa da sua religião. Eles são testemunhas de Jeová. E recentemente, só agora, no site das Testemunhas de Jeová, foi publicado um vídeo com os pais do Gerald, onde eles manifestam orgulho de terem seguido os ensinamentos de Jeová e deixado o filho morrer. Em junho de 91, o Gerald foi diagnosticado com câncer. A gente começou a procurar um tratamento para ele, mas nós jamais aceitaríamos uma transfusão de sangue, nem o Gerald. Ele morreu em junho de 1992, em casa. E tem caso que é o contrário. Por exemplo, em 2016, a italiana Grace Di Nicola concordou em receber uma transfusão de sangue. Ela era testemunha de Jeová, mas na hora que ela ficou doente, ela concordou em receber uma transfusão de sangue para não morrer de câncer. E desde que ela recebeu, ela passou a ser rejeitada pelos seguidores da sua religião. Ela foi expulsa da seita pelos anciões, que são sacerdotes, e até as suas 3 filhas pararam de falar completamente com ela, cortaram todos os vínculos. As filhas se mudaram para uma casa, para a casa do ancião, e abandonaram ela lá.
Antes dela ser dissociada, né, que é quando a pessoa é expulsa da seita, literalmente, ela foi humilhada. Ela voltou a frequentar a seita, voltou a frequentar as reuniões, não sei se eu chamo de seita, se é uma religião, enfim. Ela voltou a frequentar as reuniões, os cultos da Testemunha de Jeová, só que ela era obrigada a sentar sozinha na última fila do salão. E aí teve um dia que ela desmaiou e ninguém socorreu ela. Bom, dá para passar o dia falando sobre casos de Testemunha de Jeová que recusaram transfusão de sangue e alguém acabou morrendo, sendo que esse é um procedimento médico que já é usado há 200 anos na medicina. 200 anos, literalmente. Mas tem outros casos em que a fé é letal e que talvez não sejam tão óbvios assim e que não são com Testemunha de Jeová. Bom, lembrando que os 2 primeiros casos também não eram Testemunha de Jeová, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu vou convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações e para me acompanhar mais de perto, me seguir também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. E eu quero agradecer aos membros do canal. O primeiro membro que eu quero agradecer é o Márcio Vale. Márcio, obrigado por ser membro do canal. O segundo membro que eu quero agradecer é o Rock Mind. Rock, obrigado por ser membro do canal. E terceiro membro é Isabel Dauger, acho que sim. Muito obrigado aos membros. Os membros me ajudam a produzir um conteúdo cada vez melhor e tem acesso a uma série de benefícios. Se você gosta do meu conteúdo, cogite tornar-se membro do canal. Vamos voltar para o vídeo. Você conhece o caso Annalise Mitchell? Talvez você conheça com o nome de O Exorcismo de Emily Rose. O Exorcismo de Emily Rose é o nome de um filme de terror de 2005, no qual uma jovem é possuída, a jovem que dá nome ao filme. A jovem foi interpretada por Jennifer Carpenter e a personagem sofre durante o filme com ações demoníacas que levam à sua morte, em função de exorcismos que deram errado. O longa é baseado no caso real da Annalise Mitchell nos anos 1970, na Alemanha. A adolescente começou a sofrer convulsões e por isso foi diagnosticada com esquizofrenia e epilepsia. Ela passou a sofrer alucinações e, por ser de uma família muito religiosa, acreditaram que ela estava possuída. E por causa do seu comportamento perturbador e irregular, a jovem foi submetida a diversos exorcismos. E ela acabou morrendo devido aos exorcismos. Ela morreu de desnutrição e desidratação. Depois do falecimento, 2 padres foram acusados de homicídio e eles foram sentenciados a 6 meses por negligência. No ano passado, uma criança de 3 anos morreu na Califórnia durante um ritual para exorcizar os seus demônios. Parentes da criança admitiram que foram os responsáveis pela realização do ritual. Entre eles, o avô, René Ruezo, que é pastor da Igreja Apostólica e Profetas, que considerou a perda da neta a vontade de Deus, né? Ou seja, ele disse que ela morreu em função da vontade de Deus. Palavras dele: é difícil para as pessoas entenderem o que aconteceu, mas é coisa de Deus e tudo está na vontade de Deus, não importa quão pequeno ou grande. Ele ainda disse que não queria realizar a cerimônia, mas que considerou necessário para libertá-la dos espíritos malignos. E ele continua, tá? Aqui ainda são palavras dele. Se você ler a Bíblia, verá que Jesus expulsa demônios e torna os doentes saudáveis novamente. Não é quando eu quero fazer, é quando Deus, em sua vontade, quer curar a pessoa. O pregador é como um instrumento de Deus. O que fazemos é o que Deus diz. A mãe foi presa por asfixiar a criança. O inquérito finalizou essa semana e constatou que a morte da criança foi ocasionada por asfixia. E a mãe, Cláudia Hernandes, foi presa acusada de agressão que resultou no óbito. E além de ter asfixiado a criança, também recusou dar alimento para ela. Todos os anos, pessoas morrem em rituais de exorcismo. Elas são sufocadas, asfixiadas ou desidratadas. Fora, claro, aquelas que não procuram tratamento psiquiátrico por acreditar que a causa da sua doença é espiritual, é uma possessão demoníaca. E esse é um dos tópicos que eu abordo no Neurodoc, 20 explicações científicas para fenômenos sobrenaturais. Vou deixar aparecendo para vocês aqui. Beleza? No mais, continuem seguindo o conselho do ET Bilu e busquem conhecimento.